Olá, queridas e queridos, tudo bem por aí? Eu espero que sim, porque hoje tia Camila vai continuar falando sobre as vanguardas europeias para vocês. Logo, fiquem atentos e atentas. Por quê? Quem ainda tá meio perdido, eu não sei o que é uma vanguarda, o que eu faço, a gente tem um vídeo aqui que explica direitinho o que é a vanguarda, como ela nasceu, quais são as vanguardas no geral, tá? Então fiquem ligados com isso. Agora, hoje a gente vai falar sobre o cubismo, que foi a primeira vanguarda que foi lançada no início do século XX, tá? O cubismo nasce em 1907, com uma obra chamada Les Demoiselles d'Avignon, meu francês é ótimo, só que não, feita pelo Pablo Picasso. Vocês podem ver a obra aqui agora lindamente. O que tem muito de revolucionário nisso, né? Porque as vanguardas, elas são revolucionárias. Então, o que vai mudar? Por que ela é a primeira e por que ela é tão diferente? Percebam que as mulheres representadas nesse quadro, elas não têm essas formas arredondadas, as formas que são mais humanas. As mulheres representadas nesse quadro têm formas geométricas. Inclusive, por isso chama cubismo, porque é baseado um pouco nessa ordem de transformar as coisas em cubos, mudar a geometria, até trazer um pouco de cilindros, para fazer um outro olhar sobre o mundo, né? Porque os cubistas, eles estavam muito envolvidos num mundo de novas tecnologias, de novos olhares científicos, mas também um mundo que está aqui se encaminhando para a Primeira Guerra Mundial. Porque a gente está falando do início do século XX. Então, esse olhar, né, que vai ser muito carregado dessas influências novas, tenta fazer uma ruptura com essa arte tradicional, que era a arte, que era a representação da natureza, né? Aquela coisa de uma arte realista. Então, no caso dos cubistas, se eles vão pintar mulheres, eles não vão pintar mulheres nas suas formas comuns, normais, vão pintar mulheres a partir dessa fragmentação, né, da forma. Por isso que tem como característica o geometrismo, tem como característica a fragmentação, e quando eu falo fragmentação é porque às vezes dentro dos quadros parece que eles aparecem pedaços de pessoas. Existe um quadro muito importante do Pablo Picasso que chama Guernica. Esse quadro é um quadro que representa a destruição da guerra. Ele fez quando as tropas nazistas testaram seus aviões na Espanha, que estava naquele momento em guerra civil. E os aviões testados pelo Hitler naquele momento foram testados com o apoio do general Franco, que vai ser depois um ditador na Espanha. Então, o Picasso, ao saber da destruição da cidade de Guernica, ele constrói esse quadro que mostra essas pessoas todas fragmentadas, como se representasse a destruição daqueles seres humanos, daqueles animais, daqueles espaços onde viviam as pessoas. Então, a gente também tem muitos questionamentos sobre o mundo, que realidade que a gente está mostrando na arte, quais são as perspectivas que a gente tem para pensar a arte nesse mundo mais moderno, mais próximo da guerra, mais agitado, né? Será que ainda vale ficar fazendo uma arte bonita ou será que não está na hora da gente repensar? Então esses questionamentos também passam aqui pelo desenvolvimento do cubismo. Então, essa é a perspectiva que a gente tem das artes visuais, que é onde nasce o cubismo. Mas a gente vai ver que o cubismo também reflete na literatura. E aí, pensando na literatura, a gente vai ter tipo um pai do cubismo na literatura, que é o Apollinaire, né? Ele que vai lançar o que a gente chama de manifesto, né? Que foi um manifesto por uma literatura cubista. A literatura cubista, ela também é fragmentada. Quer dizer, a gente está super acostumado com aquela coisa de ter, né, as poesias com os versos retinhos, um embaixo do outro, que formam estrofes, ou então, né, aquela tipo de narrativa que preenche toda a folha, que usa corretamente vírgulas, pontuação, se distribui por parágrafos, que não é o caso da poesia cubista. A poesia cubista, ela é toda fragmentada. Às vezes, ela vai ter palavras soltas num papel, numa imagem. Às vezes, ela vai formar com palavras algumas imagens. E às vezes também, mesmo que siga uma linha embaixo da outra, ela bota
versos que são fragmentados. Fala de uma coisa num verso, corta, fala do outro, e assim vai construindo essa maneira nova de fazer poesia, né? Então o que acontece aqui? Existe uma coisa meio nonsense, assim, uma coisa que não necessariamente precisa ter um significado, porque a ideia é que o leitor construa seu próprio significado. Então não precisa ter uma lógica, é um pouco ilógico. Para além disso, tem essa coisa da instantaneidade. Quer dizer, eu vejo algo que é interessante, uma notícia, vou lá, crio um poema meio solto, com palavras soltas, e pode ser que aquela notícia nunca mais seja relevante, mas para aquele momento foi. Então abordou coisas do cotidiano, pode ser uma coisa pensada como mais rápida. A gente vai ter a desintegração da palavra. Palavras que vão ser cortadas no meio, ou que vão ser separadas de forma errada, propositalmente. Então tudo isso é pensar num novo tipo de poesia que rompa com aquela tradição da forma correta de fazer poesia ou de fazer narrativas. E é claro, né, é inevitável que a gente perceba que exista aqui algo de bom humor, que exista aqui algo que brinque com o nosso cotidiano, que brinque com o próprio fazer poético. Observem como é que funcionam essas poesias aqui. Vocês têm aí na tela uma poesia em francês, que é do Apollinaire, que chama Chove. Percebam que ela tem várias letras que vai sendo feita na diagonal, né, e que vão criando uma ideia de linhas da chuva. É assim que funciona. Aqui no Brasil, a gente tem um representante bastante forte disso, que é o nosso revolucionário Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade, ele é um escritor da primeira fase do modernismo brasileiro e ele se utiliza dessa brincadeira de fragmentação e de mudar o lugar das palavras no papel para poder criar, né, essa literatura diferenciada. Tá bom, gente? Espero que fiquem todos bem. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.